pouco de gestão de pessoas, tem um pouco de inteligência emocional, você vai indo, você vai até no automático. Lidar com a gente nem sempre é tão simples. Se eu pedir para falar, então, fala aqui da sua colega, é fácil, né? Ela é assim, ela é assado. Agora fala um pouquinho de você. Geralmente a gente para e pensa a respeito disso. Eu lembrei também, fiz questão de trazer para vocês, uma crônica de Chico Anísio. Chico Anísio, que inclusive faleceu no mês de março. Chico Anísio tem uma crônica que se chama Nascer Velho, Morrer Criança. Quem conhece? É a coisa mais linda do mundo essa crônica. Ele diz mais ou menos assim: eu queria que as pessoas pudessem nascer velhas e morrer crianças. Seria maravilhoso. Já pensou, nasceríamos com 80 anos de idade. As mães, as amigas conversando, diriam assim: olha lá, meu filho, deu a primeira tossida. As pessoas iriam observar o que parece que a gente só faz no adiantado da vida. Parece que a gente só para curtir a vida, para descansar, para usufruir, quando está um pouquinho mais lá para frente, quando tem uma estabilidade, muitas vezes financeira, quando já tem um pouco de paz. Então a gente diz: agora eu vou me sentar um pouquinho, agora sim eu vou curtir, agora sim eu vou fazer. Então, se nascêssemos com 80 anos, aos 60 poderíamos casar. Olha só, os nossos parceiros e parceiras ficariam mais jovens, e cada vez mais jovens, até ficarem, um pitel. Que maravilha! Nós casaríamos, começaríamos a namorar. Aquele namoro viraria um amor até de infância, puro, ingênuo, gostoso. Olha que delícia. Nasceríamos, começaríamos a trabalhar. Depois de ganhar um pouquinho de dinheiro, ganharíamos cada vez menos, entraríamos na faculdade. Depois, com essa vida voltando, desaprenderíamos. Olha só que interessante. Teríamos também a possibilidade de contar a semana assim: sexta, quinta, quarta, terça, segunda, toda segunda e sábado. Olha que maravilha. Mas teríamos também a possibilidade de desinventar coisas. Desinventar a roda, desinventar o fogo. E chegaríamos até o último primeiro homem. E Deus, neste momento, no lugar de soprar, Ele inspiraria para dentro de si. É lindo, gente. Se a gente puder parar para pensar que não precisa esperar para viver um momento bom da vida. Não precisa. A cada dia tem algo de positivo. A gente precisa achar, reconhecer. E isso só acontece quando a gente se conhece. Se eu não me conhecer, como é que eu vou saber o que é que eu gosto? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou onde eu estou? Por que eu estou querendo dar voz e ser voz a uma determinada causa? Porque isso aqui é sagrado. Isso aqui é muito importante. Toda vez que alguém diz assim: eu vou escutar o que você tem a dizer. É muito importante, é muito sagrado. E a gente traz a alma, a gente traz o coração. E pelo menos tenta fazer da melhor forma possível. Eu não sei se vocês já assistiram a um filme. Agora eu vou perguntar. O nome do filme é Antes de Partir. Quem já assistiu? Lindo esse filme, Antes de Partir. É uma história de dois amigos em que eles descobrem que estão doentes. Estão, inclusive, no momento da doença que não tem mais como reverter. Então, eles estão com os dias contados. Eles se conhecem no hospital, cada um com suas diferenças. Eu sempre gosto de frisar que estar numa situação diferente não é melhor nem pior, é diferente. Então, a diferença nos complementa, ela deixa a vida mais colorida.
Naquele momento, eles pensaram o seguinte: bom, se a gente vai morrer, então vamos fazer uma lista de coisas que não poderíamos deixar de fazer antes de partir. E o curioso é que nessa lista tinha coisas como sorrir muito até chorar. Toda aquela gargalhada até chorar. E aí eles faziam e riscavam o item da lista. Dar um beijo na mulher mais bonita do mundo. Para um deles, a mulher mais bonita do mundo foi sua neta. Porque ele, a filha e o genro estavam sem se falar há um tempo e ele não estava acompanhando o crescimento de sua neta. Então, no momento que ele pôde dar um beijo naquele ser tão amado, ele disse: acabei de beijar a mulher mais linda desse mundo. Se eu pedisse para vocês também, não vai dar tempo de fazer agora, obviamente, mas se eu pedisse, contem a vida de vocês em 5 minutos. Os aspectos mais importantes, os destacáveis, aqueles que, como nossa querida Daisy disse, faz o nosso olhinho brilhar. Vocês contariam: bom, eu tenho 5 minutos, então a minha vida foi assim, né? Começariam a contar. Mas se eu dissesse assim: bom, no lugar de 5 minutos, vocês terão 4, 3 minutos, 2 minutos, vocês contarão em 1 minuto, aliás, vocês contarão em 30 segundos, vamos fazer melhor? Vocês contaram em 10 segundos. A gente começa a perceber que o que realmente, sabe aquele pessoal, que tem gente que cada um faz de um jeito, né? Fazer feijão. Aquele pessoal que faz o feijão, joga assim na água, e o que sobra alguns, sabe? Pois é, mais ou menos assim. A gente começa a perceber que a gente vai jogar muita coisa nesse poder de síntese, mas o que vai subir, o que vai aparecer é o que realmente importa. Então, de repente, se eu só tenho 5 segundos para contar, aí vem minha pergunta para vocês: o que apareceria para que eu pudesse contar para o outro que minha vida é assim? O que faz o meu olho brilhar é isso aqui. Olha só que coisa interessante. Eu escolhi ser um pedacinho de um mundo. Alguns de vocês sabem. Quem não sabe, eu convido a conhecer o meu Instagram, o meu livro. O Instagram é canal de oratória. Será um grande prazer tê-los lá. Eu escolhi, a partir do desenvolvimento atípico de minha segunda filha, Cecília, a comunicação foi a grande questão no momento, mas hoje, enfim, a gente já tem um novo quadro, muito embora eu permaneça em ambiente terapêutico semanalmente. Isso ensina muito pra gente, muito. Mas no outro momento a gente conversa mais sobre isso. Mas eu escolhi ser um pedaço desse mundo. Foi uma escolha minha. E para conhecer, porque muitas vezes a gente não conhece, e aí as coisas dificultam, para conhecer eu tive experiências maravilhosas, eu sou muito grata. Eu conheci a possibilidade de não poder enxergar no Instituto de Cegos, eu fui guiada por eles enquanto vendada. Eu tive a oportunidade de ir na PADA. Quem conhece a PADA aqui? A PADA é a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos. E lá eu descobri algo muito interessante. Agora você vai me ajudar, pelo amor de Deus, para não cometer o mico aqui, ó. Eu descobri que lá eles perguntam como é o nome da gente. Fui super bem acolhida, já voltei, já levei gente. E aí, quando eu disse Márcia, eles me disseram: Márcia, existem várias Márcias. Então a gente ganha um sinal. Não é, Isabel? Olha só, mas não falando sério. O meu sinal foi esse aqui que eles me deram, esse pontinho que eu tenho aqui no rosto. Aí eu quero perguntar para vocês: qual o meu sinal? Quem quer arriscar? Hoje vocês me conhecem. Continua sendo pontinho? Gratidão. Gratidão por isso. Então, eu vou adotar o meu sinal, o pontinho. Ó. Muito obrigada. Estou conseguindo. O meu convite, agora, que a plaquinha já subiu aqui, é o seguinte: quando eu escolhi ser um pedacinho desse mundo, eu escolhi levar poesia para a vida das pessoas. Então, por favor, escolha trazer poesia para dentro de si, para a vida do outro. A única coisa que eu posso fazer agora, pela presença de vocês, numa segunda-feira à noite, com tanta gente linda e querida, é dizer gratidão e gratidão.
aqui com a gente, trazendo essa palavra com essa leveza. A gente fica muito feliz. A gente vai sortear o livro dela hoje, viu? Conectando Vidas. Tá? E assim, vamos falar aqui, nosso queridíssimo Carl Mascarenhas, que já está aqui, gente. Professor Garrido. Professor Garrido, que já chegou. Então, assim, a gente também dá continuidade, a gente não pode parar. E para dar sequência nessa palavra maravilhosa que foi dita pela Márcia, eu vou trazer o propósito da lojista, Kiko Kislansky. Seja bem-vindo, viu, Kiko? Mais uma vez, é sempre bom ter você aqui. Poxa, eu estou super feliz. Olha, gente, vem cá, eu preciso de mais alguma coisa nessa vida. Tenho amigos, isso é maravilhoso, gente. Obrigado, Lu. Não, já foi? Massa. Bom, gente, muito boa noite a todos e a todas. Alegria. Boa noite. Tudo bem? Quem está feliz de estar aqui hoje? Obrigada, Calcinha. Massa, que alegria. Estava vendo aqui essas mulheres incríveis, né, fazendo esse trabalho. E estava comentando ali com o professor Luiz Ozanar o quanto que isso é uma manifestação do que é o propósito, né? Então, acho que a melhor forma de falar sobre propósito é não falar e sim viver. Na verdade, a melhor forma de falar é vivendo, demonstrando. Eu acho que isso é um grande exemplo de propósito, né? E acho que tudo que eu vou falar aqui é manifestado assim, por meio do trabalho que elas estão fazendo aqui. Então eu queria assim uma salva de palmas muito calorosa para elas. Pode ser? Não quer me dar um pouquinho desse cabelo bonito para dar uma equilibrada, não? Equilibrar um pouquinho? Massa, vamos lá, gente. Muito boa noite mais uma vez, feliz por estar aqui. Lu, muito grato, parabéns pelo projeto, né, por estar crescendo cada vez mais o projeto, chegando em mais pessoas. E eu fico muito feliz de fazer parte desse time. Vamos lá, a gente vai falar sobre 10 princípios sobre propósito, mas acho que antes de falar sobre propósito, é legal falar sobre o meu propósito, né, para vocês me conhecerem um pouquinho. E o meu propósito, que eu tenho a honra com muita força, eu defino como inspirar pessoas e empresas a viverem o seu propósito. Então aquilo que eu faço hoje na minha vida profissional é ajudar pessoas, contribuir, apoiar pessoas no seu processo de clarificação de propósito e da mesma forma as empresas, para que as empresas possam respirar um sentido que vai muito além de vender produtos e serviços. Afinal, empresas precisam contribuir para um mundo melhor, não apenas ter faturamento no final do mês. Faz sentido para vocês? Sim? E esse é o nosso trabalho na Casulo. Mas vamos lá. Eu queria que todo mundo, caso faça sentido para vocês, aliás, como eu fiz aula com o Cal, vou falar assim, que tal? Ao invés de falar assim, eu queria que eu aprendi com o Cal em PNL uma forma de comunicação mais empática. Eu vou testar ela agora. Que tal colocarmos uma mão nos olhos e a outra mão apontar para o norte? Apontem para o norte aí. Não, pessoal, norte. Aponta aí para o norte. Cada um tem o seu nome. Então, gente, vem pra lá, hein? Bom, o que acontece? Só uma brincadeira pra gente pensar um pouquinho sobre essa questão do nosso norte, do nosso propósito. O propósito, ele é esse norte na nossa vida, né? Ele é essa bússola, esse sentido maior. E cada um tem o seu norte. E é muito lindo poder viver uma vida onde a gente tem clareza de qual é esse nosso norte. E isso é propósito. O propósito nada mais é do que compreender esse sentido maior na nossa vida. Aquilo que nos movimenta, nos impulsiona, nos direciona, aquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que dá significado para a nossa existência. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, primeiro, já que a gente está falando de sentido de vida, eu queria perguntar para vocês, qual que é o sentido da nossa vida? Se alguém pudesse... Por que a gente está aqui? Por que a gente nasceu? O ser humano como um todo. Não você especificamente, mas o ser humano como um todo. Por que a gente está aqui? Qual que é o sentido dessa existência? Quem poderia me trazer algumas palavrinhas aí? Servir. Amar. O que mais? Cuidar. Evoluir. Sim. Ensinar. O que mais? Valorizar. Aprender. Crescer. Sucesso.
E aí vem aquela perguntinha, né? O que é sucesso pra gente? O que é sucesso pra você? Lá na escola, no comecinho lá da nossa construção da nossa personalidade, né? Nossa construção como ser humano, alguém falou pra gente assim, você tem que chegar lá. Alguém ouviu isso? Alguém ouviu assim, você tem que ser alguém na vida? Essa me preocupa. É como se a gente pudesse um dia não ser ninguém na vida. Ouviu algo do tipo, tem que vencer na vida? Alguém já ouviu isso? Sim, muito, né? Mas a que mais me impressiona é você tem que chegar lá. Lá onde, pô? Não tem lá. Alguém já parou pra pensar nisso? Que não tem lá? Que o meu lá é diferente do seu lá e não tem lá. Qual é o lugar que você vai chegar e vai falar assim, uau, cheguei lá, né? Agora tá tudo bem. Então, na verdade, não é sobre chegar lá, é sobre estar sendo movimentado por uma energia maior que faz parte do seu ser, né? E aí, gente, essa perguntinha sempre me moveu bastante. Qual que é o sentido da vida? E eu percebi, ao longo das minhas reflexões, que tudo girava em torno dessas 3 palavrinhas. Ser, evoluir e servir. Então, esse para mim é o ciclo do propósito. Ter clareza de quem eu sou, lapidar quem eu sou, ou seja, evoluir esse ser que eu sou, e me colocar aí a serviço de algo maior do que eu mesmo. Evoluir. 3 estágios, né? Primeiro estágio, eu tenho um pouco de mais clareza de quem eu sou. Como assim? Minhas habilidades, meus valores, minhas crenças. Até os meus medos, os meus sabotadores internos, as minhas crenças limitantes. Tenho mais clareza, né, das minhas habilidades, dons, virtudes. Tenho clareza da minha visão de mundo, tenho clareza das minhas ações, tenho clareza daquilo que me representa no mundo, daquilo que eu defendo. Depois que eu tenho clareza disso, eu começo a lapidar isso, né? Eu começo a tirar um pouquinho das interferências e fazer com que esse brilho ele possa chegar a mais pessoas. O sol, ele não brilha para ele mesmo, não é? O sol, ele brilha para poder... E assim somos nós também. Nós temos um sol dentro de nós. E esse sol, que Deus chamou de tesouro, eu chamo de propósito. Então, perceber o nosso propósito tem uma ligação íntima em perceber qual que é o valor que a gente vai poder levar para o mundo através daquilo que a gente é. E aí a gente começa a colocar a serviço, porque nossos talentos não são para a gente. Nossos a clareza de quem eu sou, eu evoluo aquilo que eu sou, né? Eu melhoro, eu lapido, eu refino as minhas habilidades e eu coloco elas a serviço de algo maior do que eu mesmo. Então, faz sentido para vocês essas 3 palavrinhas e esses estágios assim? Bastante, né? Então, o primeiro princípio sobre propósito é que se o primeiro estágio é ser, o primeiro princípio é seu propósito é ser quem você é. E perceba que, por exemplo, uma flor no jardim, assim, tipo uma rosa, quando está nascendo, ela fala, caramba, será que eu deveria ser um girassol? Não, né? Ela só é, né? E é por isso que ela é tão bela, né? Porque ela só é uma rosa. E naturalmente ela exala aquele brilho, aquele aroma, aquela beleza. Então, assim como uma rosa, somos nós. Quanto mais a gente é o que a gente é, e quanto mais a gente assume aquilo que a gente nasceu para ser, mais a gente está em contato com o nosso propósito. Então perceba que propósito não é sobre se tornar algo novo, é sobre deixar de lado ou desapegar-se daquilo que você não é. Faz sentido? Então não é sobre eu me tornar algo novo, é sobre eu deixar ir, é sobre eu desapegar daquilo que eu não sou e começar a assumir aquilo que eu realmente sou. Só que lá na escola a gente não ouviu isso não, ouviu? A gente ouviu assim, escolha a aprovação social e não a autenticidade. Só que para a gente poder viver nosso propósito, a gente precisa assumir a nossa autenticidade e tem tudo a ver com esse primeiro estágio que a gente falou ali, que é o estágio do ser. O segundo ponto é que o nosso propósito é a nossa demonstração de amor pelo mundo. Como assim, Kiko? Bom, todos nós seres humanos temos amor no corpo, no coração, na alma, não temos? Alguns estão um pouquinho desconectados disso. Mas não significa que não tem ali o amor vibrando em cada célula do corpo. E esse amor que a gente sente dentro de nós, ele precisa ser manifestado de alguma forma para o mundo ao nosso redor. Perceba, tudo na natureza
tem um amor que é manifestado. Por exemplo, um pé de manga. Quem já pegou um pé na manga? Pronto, aquela manga ali é o quê? Manifestação do amor daquela mangueira. O brilho do sol é o quê? Manifestação do amor do sol. Coloca lá na sua salada. Aquele sabor. É a expressão do amor do pé de manjericão. E nós somos assim também. Perceba, nós não nascemos para ter vidas produtivas. Nascemos para ter vidas significativas. E qual é a diferença entre produzir e ter significado? Esse retroprojetor nasceu para ser produtivo. Ele nasceu lá para poder, quando ligar, ele ligar, quando desligar, ele desligar. Ter uma vida útil ali, não é? Quebrar, quebrou. Tem defeito, não tem defeito, funciona, não funciona. A gente não nasceu para ser produtivo. A gente nasceu para ser significado. O significado está intimamente ligado a compreender esse amor que existe dentro de nós e como que a gente pode colocar isso a serviço de algo maior do que nós mesmos. E aí, o terceiro ponto é que o nosso propósito acontece, como eu falei, quando a gente escolhe a autenticidade e não a aprovação social. Quando a gente vive uma vida baseada na aprovação social, a gente vive uma vida que está nos afastando da nossa verdadeira essência. Por quê? Porque a gente começa a escolher por aquilo que vão nos aprovar e não por aquilo que vai fazer nosso coração vibrar. Perceba, como seria o mundo se todo mundo fizesse escolhas mais conscientes a partir da sua da alma e não do ego. Então a gente tem 7 níveis de consciência, né, como ser humano. Primeiro são níveis muito orientados ao ego. E está tudo bem, não tem nada com o ego, ele faz parte, está tudo bem. Nossa vida não pode ser regida pelas escolhas que são oriundas do ego. O quarto nível é o nível de transformação do ego para os 3 níveis superiores são níveis da alma. Quando a gente começa a perceber essas camadas, a gente entende que viver nosso propósito está muito ligado a essas camadas um pouco mais superiores da consciência. Nem melhores, nem piores, mas diferentes, um pouco mais expandidas. E a gente começa a ter uma vida que está sendo direcionada pela nossa alma mesmo, por aquilo que é mais profundo e significativo na nossa existência. E, obviamente, isso constrói um mundo muito mais humano e consciente, né? O quarto ponto é que a vida com propósito é um ato de coragem. E o que é coragem? Agir com o coração. Aí eu chego, às vezes, em algumas do seu propósito, e imaginar isso de uma forma mais profunda, e quando eu vou perceber ali o ambiente organizacional, eu vejo que ele está muito preso ao intelecto. Ele está muito preso à racionalidade, ao lógico, ao número, ao como, ao isso dá isso, que vai isso, que dá isso. E aí, às vezes, a gente vê algumas coisas como, se essa pessoa não está... Obrigado, meu bem. Se essa pessoa não está produzindo, é simples. Troca ela. Ela está com um defeito. Só que a gente esqueceu que quem tem defeito é máquina. E quem funciona é máquina. Né? A gente não tem funcionários, a gente tem colaboradores. O que funciona é máquina, o que tem defeito é máquina. E aí a gente começa a perceber que o mundo organizacional, ele está caótico. Ele está tóxico. E aí eu percebo que ele está tóxico porque ele está afastado do coração. Quando a gente começa a trazer as pessoas para o coração, a gente começa a propósito, porque o propósito ele parte daqui, da alma, do coração. Não dá para viver uma vida com propósito se você está preso ao intelecto, à racionalidade, aquilo que é tangível e lógico. Porque o propósito não é algo tangível e lógico. Alguém tem aí um propositômetro? Não, né? Por quê? Porque o propositômetro, ele não dá para ser construído. O propósito não é sobre medir, é sobre sentir. E qual que é o maior indício de que você está vivendo o seu propósito? É como quando você está apaixonado, sabe? Quem já se apaixonou aqui? Sim? Se você não se apaixonou, você vai se apaixonar já com o professor Luiz Suzanac, que vai dar uma palestra. Então, pessoal, perceba como quando você está apaixonado. Você tem dúvidas quando você está apaixonado? Você fala assim, será que eu estou apaixonado? Não tem. Se você tiver dúvida, é porque não está. E aí o propósito também é assim. O melhor indício é perceber e sentir. São as emoções. Os melhores indícios são as emoções. O quinto ponto é que propósito e performance caminham lado a lado. Ou seja,
meu propósito e ganhar dinheiro, eu fico com os dois. Olha que lindo. Eu não preciso escolher entre propósito e sucesso financeiro. Eu posso fazer as duas coisas juntas. E quanto mais propósito, a tendência é que eu tenha mais sucesso financeiro. E quanto mais sucesso financeiro, a tendência é que eu tenha mais recurso para retroalimentar o meu propósito. Então esses mundos eles estão conectados. O sexto ponto é que o propósito está sempre presente. Basta a gente saber sintonizar. Então, por exemplo, alguém aqui está ouvindo a Rádio Globo agora? Alguém? Mas ela está tocando? Ué, mas você não está ouvindo. Como é que você sabe? Que sim foi esse, com tanta certeza? Porque ela está aí tocando, né? Como é que funciona para você poder ouvir a Rádio Globo? Você vai lá e você sintoniza na frequência, não é? O propósito também. A frequência do propósito, ela está tocando na sua vida. Pode ser que você não esteja sintonizado a ela. E como é que faz para sintonizar ela? Mergulhando na alma, na viagem mais bonita que tem, que é a viagem para dentro. Deise falou muito bem sobre isso, né? Sobre o autoconhecimento. Olhando para dentro, mergulhando naquilo que realmente importa. Sintonizando essa frequência. O sétimo ponto é que propósito não é sobre não cair. Muita gente fala, pô, que o propósito, então eu vou viver uma vida maravilhosa, não vou cair, não vou ficar triste, não vou ficar estressado, não vou ficar agoniado, não vou ficar ansioso, não vou ficar depressivo, não vou ficar nada. Olha, sem dúvida nenhuma, uma vida com propósito, ela implica diretamente em um bem-estar maior. Isso já é científico, inclusive. Mas não significa que você não vai cair. Significa sim que você vai ter a força necessária para levantar. Porque o propósito não é aquilo que não te faz cair, é aquilo que te faz levantar mais forte. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como, né? Diria Viktor Frankl. Então não é sobre não cair, é sobre saber que você tem algo muito maior que te movimenta e te impulsiona a levantar. O oitavo ponto é que o propósito não é sobre o destino, é sobre a jornada. Não é sobre aonde você quer chegar, é sobre o porquê você quer chegar lá. É sobre o que alimenta e nutre a sua jornada. Afinal, não tem aonde chegar. Por exemplo, o meu propósito é construir um mundo mais humano e consciente, por meio da força do propósito. Eu vou conseguir? Não sei. Está meio complicado, né? De eu conseguir construir um mundo humano e consciente nos meus 100 anos de vida. É por isso que eu não vou continuar? Não, né? Porque o propósito não é sobre chegar lá, é sobre saber que eu estou no caminho, saber que eu estou na jornada. Então, não é sobre destino, é sobre a jornada. O nono ponto é que o propósito não é algo que você escolhe. E aí você olha assim, né, para um cardápio no restaurante e fala assim, então, vou querer aqui o meu propósito, querer esse aqui. Vou querer ser isso aqui. Não! Propósito com fritas. Propósito vegano. Quero um propósito vegano aqui, ó. Quero um propósito, não dá. Propósito grelhado, propósito frito, propósito assado. Não. Você não pode escolher o seu propósito, porque é o seu propósito que te escolhe. E aí, a gente começa a perceber que não é sobre a gente olhar para fora e sim olhar para dentro, como eu falei, né? Então, qual que é o propósito que te escolheu? Essa é a grande pergunta. O que faz seu coração vibrar? Quais são seus talentos preciosos? E como que eles podem estar a serviço de algo maior do que você mesmo? O 10º ponto é que viver o nosso propósito exige uma jornada do ego para a alma. Menos eu e mais nós. Menos escassez e mais abundância. É preciso que a gente tenha essa clareza de que propósito não é sobre eu. É sobre o todo, né? E mais uma vez, para fechar, propósito está ligado intimamente a como que você vai permitir que o seu brilho ilumine o mundo ao seu redor. De forma sutil, de forma singular, de dentro para fora. Não é sobre iluminar o mundo inteiro. É sobre iluminar alguma parte do mundo que de alguma forma te impulsiona. É magnético para você. Bom, para fechar, quem gostou desse papo? Levanta a mão. Sim? Que bom. Maravilha. Ótimo. Que bom. Para fechar, pessoal, vou deixar um convite rápido para vocês. A gente tem uma comunidade no Telegram, onde a gente semanalmente fala um
pouco mais sobre propósito. Caso você queira, vai no meu Instagram, é gratuito, online, para você poder ter mais acesso a esse tipo de conteúdo. Então, se você quiser, acessa, que vai ser muito massa. E também nós temos 3 livros que estão aqui na Livraria Cultura também, caso você queira mergulhar um pouco mais, vai ser uma honra poder ter você aí como um leitor dessas obras que a gente construiu com tanto carinho, tá bom? Temos um workshop também que fala bastante sobre propósito, então segue lá no nosso Instagram. Eu sempre deixo essas dicas para as pessoas que querem se aprofundar mais um pouco. Mas independente disso, o nosso papo aqui já foi maravilhoso. Gratidão e viva seu propósito. Obrigado. Eu usaria. Você usaria? Eu usaria. Tá abrindo uma loja nova agora. Agora tá na Praça Ana Lúcia Magalhães. E tá abrindo uma loja nova agora no Rio Vermelho. É aqui por quê? Maravilha. E como a gente não pode parar, a gente dá logo sequência. Agora vem o meu querido professor Luiz Alzanar. Chegou da Índia recentemente, está cheio de história. Bom, gente, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, minha querida Lu, por poder ter essa iniciativa de ter um espaço cultural de reflexão sobre a vida, sobre o sentido das nossas vidas. Cada encontro que a gente tem aqui no ciclo motivacional é transformador, impactante e uma oportunidade da gente sair diferente, sair evoluindo, saindo mais consciente de quem nós somos, evoluindo constantemente, tendo a capacidade de compartilhar e socializar esse conhecimento para transformar esse mundo dentro da nossa perspectiva, da nossa busca enquanto sujeitos na dimensão do propósito. Meus queridos, minhas queridas, eu sou psicólogo, eu sou viajante, eu viajei já para quase 100 anos e eu tenho uma sede muito grande de tirar lições de vida nessas correlações com psicologia, história, antropologia, mitologia, simbologia. Eu acabei de voltar dia 28 de uma viagem que foi transformadora para mim. Eu fui para Dubai, Maldivas e Índia. Eu fiz uma estrutura de viagem que foi simbólica. Nada acontece por acaso. Eu fui para Dubai e eu experimentei, eu prospectei o futuro. Dubai é um símbolo do futuro. Dubai é uma cidade-estado, um emirado, que você tem tudo focado para o superlativo. É o maior prédio do mundo, a maior ilha artificial do mundo, o maior shopping do mundo. Tem um shopping, Dubai Mall, são 2.400 lojas. Segundo meu guia, se você ficar só circulando pelos corredores, demora 2 dias para conseguir terminar de visitar. Não é o nosso superlativo. Dubai é o metrô mais moderno do mundo, que não tem maquinista, tudo com ar-condicionado. Dubai é o futuro. Eu fui para Dubai e eu consegui vislumbrar o futuro. Depois eu fui para Maldivas, Ilhas Maldivas, um lugar espetacular, um mar azul, transparente, uma coisa belíssima. O tempo passa devagar e com uma riqueza espiritual, uma riqueza emocional. Eu fui viver o presente nas Maldivas, porque eu não tinha preocupações com nada do futuro, não queria que o tempo passasse, eu não ficava olhando para trás, eu só vivia aquele momento e foi algo espetacular. Na Índia, e na Índia eu fui experimentar, eu fui resgatar o passado. Eu estive num templo de 2.000 anos de construído, que ainda hoje as pessoas frequentam e vão realizar os seus cultos diários. Multidões de fiéis que vão experimentar a sua espiritualidade. Um templo com 2.000 anos de idade que ainda está ativo. Eu fui viver o passado. E eu voltei transformado. Porque eu descobri que se a gente quiser vivenciar plenamente a nossa felicidade e construir uma vida com propósito, a gente precisa vislumbrar onde é que a gente quer chegar. Futuro, Dubai. A gente tem que aprender a gozar, degustar, experimentar, saborear,
compreender o presente, Maldivas, mas eu não posso abrir mão de saber o meu passado, ressignificar as experiências que não foram tão agradáveis do passado e, ao mesmo tempo, aprender, internalizar tudo aquilo que fez parte dos meus inputs, dos meus insumos existenciais para determinar quem efetivamente eu sou, para que subsidie um presente prazeroso e rico emocionalmente, para que eu possa construir e transformar o futuro para chegarmos onde efetivamente nós podemos, nós desejamos, nós merecemos e de forma que nós possamos compartilhar isso com as outras pessoas. Felicidade e propósito. Saber gerenciar essas 3 dimensões. Não ficar aprisionado no passado, não ficar acomodado no passado. Não ficar esperando eternamente um futuro, mas aprender a integrar essas 3 dimensões. Eu vou ter essa viagem transformada e reconhecendo que, essencialmente, se a gente quiser ter uma vida que faça sentido e tenha a capacidade de fazer diferença para a gente e para as outras pessoas, a gente precisa circular por essas 3 dimensões. E eu estive na Índia, é a segunda vez que eu visitei a Índia, e foi uma experiência assim, mágica. Eu estudando a cultura indiana, o meu guia, fui em templos, eu fiquei 13 dias lá, e me foi apresentado um conceito maravilhoso no hinduísmo. Para os hindus, todos nós nascemos com um dharma. O que é um dharma? Um fim, um propósito, uma finalidade de vida. Segundo os indianos, nós nascemos com uma potencialidade, uma possibilidade intrínseca, com uma série de características, atributos que já estão em nós. Só que a depender de como a gente se posicione na vida, a depender de como a gente implemente o karma, que são as nossas ações, as nossas escolhas, o nosso posicionamento na vida, eu vou facilitar ou dificultar que esse dharma se expresse. No hinduísmo, quando karma e dharma estão em harmonia, quando o meu dharma se concretiza, se expressa, quando os meus tesouros são resgatados e essa riqueza serve não para mim individualmente, mas para socializar e compartilhar um ciclo virtuoso de harmonia, de aprendizagem, de desenvolvimento compartilhado, quando esse dharma se expressa, então nós chegamos à iluminação, nós temos a liberdade e nós alcançamos a felicidade. Para os hindus, felicidade significa a gente viver o nosso dharma, a gente viver plenamente o nosso fim, a gente expressar plenamente as nossas possibilidades, talentos e competências numa vida que tenha propósito. Mas para a gente viabilizar isso, eu preciso de karma, eu preciso de ações e escolhas concretas. E muitas vezes nós nos auto-sabotamos em função de crenças limitantes, de dúvidas, de tentativa de gratificar as expectativas das outras pessoas que estão do lado de fora, de aceitação, em busca de sucesso, que é ter o que você quer, e não de felicidade, que é gozar, degustar, aproveitar, vivenciar plenamente quem nós somos. Felicidade é gozar quem você é. Sucesso é buscar ter coisas. E tá cheio de gente que tem muito sucesso, mas não é nem um pouco feliz. Eu não quero ter sucesso, eu quero ser feliz. Eu não quero conquistar as coisas, eu quero expressar a minha potencialidade. Eu quero viver plenamente o meu Dharma. Só que dentro do hinduísmo, quando a gente não consegue expressar plenamente o Dharma, a gente segue um ciclo chamado de Samsara, que é a ilusão do movimento, que é um ciclo de nascimento, vida, morte e reencarnação. Porque numa próxima oportunidade a gente vai tentar talvez encontrar esse Dharma. Mas quando a gente consegue expressar plenamente o Dharma, nossa potencialidade, a gente não precisa mais reencarnar. O Samsara fecha o ciclo e nós teremos a paz tão almejada e tão esperada. A psicologia científica fala a mesma coisa. Eu viajei não sei quantos mil quilômetros para a Índia, para, através de uma experiência mítica, arquetípica, perceber que a psicologia científica contemporânea fala a mesma coisa através dos seus estudos atuais. Freud tem um conceito que é o conceito de compulsão à repetição. Freud descobriu que quando você tem um conflito interno não elaborado, que fica permanente no seu inconsciente, de alguma maneira isso retorna. E você fica o tempo inteiro revivendo situações que são angustiantes. E não sabe por quê. Meu pai era alcoolista, batia em minha mãe,
eu queria resolver a situação de meu pai, eu queria convertê-lo para uma atuação no mundo que fosse mais saudável, não consegui, e aí todas as vezes que eu me deparo com uma relação afetiva, eu me relaciono com pessoas que são dependentes de alguma coisa, que eu me coloco no papel de salvador. Eu vivo um ciclo vicioso de uma compulsão à repetição para solucionar alguma coisa que está em falta na minha dinâmica emocional. Quanto mais eu fico aprisionado na compulsão à repetição, eu vivo o que os hindus falavam que é o samsara. Mas quando eu consigo me libertar disso, eu consigo encontrar minha potencialidade, resgatar esse meu dharma e vivenciá-lo plenamente, eu me liberto disso e vou parar de querer salvar todo mundo o tempo todo de tudo. E vou viver a minha vida com sentido e com propósito. Freud já dizia isso. Jung diz que nós temos dentro de nós o self. O self é o arquétipo autorregulador da nossa vida psíquica, que tudo sabe o que está fora, sabe o que está dentro, e que cria armadilhas do bem para nos confrontar com as nossas demandas emocionais em busca do desenvolvimento, em busca da harmonia interna entre persona e sombra, o que está reprimido e aquilo que nós mostramos para o mundo nas nossas máscaras sociais. Quanto mais eu consigo integrar essa minha sombra e rompo com esse apartheid psicodinâmico, eu individualizo, eu fico pleno de mim mesmo, eu processo uma jornada chamada individuação. E nesse ciclo de individuação, eu consigo encontrar a paz interior, a plenitude, a minha autorrealização, meu sentido, meu propósito, que são essenciais para uma vida com felicidade. Jung já dizia que enquanto você não viver a integração das suas polaridades, você não vai conseguir ser feliz. Os hindus já diziam, enquanto você não vivenciar plenamente o seu dharma, você vai ficar eternamente repetindo uma busca que não vai encontrar solução. Por isso, quanto mais você procura, quanto mais você reza, mais assombração lhe aparece. Quanto mais você fica sempre repetindo as coisas e não é feliz, porque não resgatou, não construiu o seu propósito, o seu dharma, que está dentro de você, que não está fora de você. As abordagens comportamentais da psicologia falam a mesma coisa, porque dizem que quando a gente se condiciona, a gente fica repetindo os mesmos padrões comportamentais. Um bicho peludo latiu e me mordeu. Medo. Toda vez que eu vejo um bicho peludo, eu tenho medo, eu reajo da mesma forma. Eu tenho um ciclo repetitivo de samsara, porque eu não fui capaz de enfrentar esses medos, reorganizar minha atuação no mundo e permitir que eu aprenda a lidar com aquilo que me assusta. Quanto mais eu ficar aprisionado no condicionamento, eu reproduzo os mesmos padrões. E quando eu reproduzo os mesmos padrões, eu não sou feliz. Porque eu não consigo ter adaptabilidade, harmonia diante daquilo que o mundo em constante transformação vai exigir de mim. A psicologia positiva fala de alguns conceitos muito interessantes. Um deles é que perdão liberta, porque quando você fica aprisionado numa busca de vingança, você vai ficar o tempo inteiro ruminando aquilo que lhe fez mal, você vai ficar dependente do outro que fez algo ruim contra você, e você fica maquinando com, até dizem que vingança é algo um prato que se come frio, é tão frio que demora tanto que acaba esfriando, e você fica aprisionado nisso. Então eu fico, quando ele vier eu vou fazer, agora eu vou me vingar. Você fica preso naquela situação e não consegue se libertar, deslanchar para que a sua vida siga o fluxo. Vá em frente e deslanche. Então a psicologia positiva afirma que nós precisamos perdoar, desapegar daquilo que faz mal para seguirmos uma jornada de autorrealização, felicidade e propósito. Meus queridos e minhas queridas, o hinduísmo traz para a gente o conceito de dharma e karma. A psicologia traz para a gente o conceito de que quanto mais eu reconheço quem eu sou e vou numa jornada criativa, libertadora, de expressão plena das minhas potencialidades, a minha vida vai ser uma vida que vai valer a pena ser vivida, e nessa jornada nós experimentaremos o máximo de quem nós somos, e aí sim nós seremos felizes. Felicidade é ser plenamente quem você é. Para isso eu preciso viver intensamente uma vida com sentido, uma vida com propósito. Eu fui no memorial de Gandhi e tinha uma frase onde Gandhi dizia: eu não odeio os britânicos, eu só não aceito de forma nenhuma um imperialismo que escraviza e que empobrece o meu povo. Por isso eu vou lutar, mas com a não violência, através da desobediência civil, amando aquele que faz mal para mim. Difícil. Mas se eu fico numa pegada de olho por olho, o Gandhi também dizia, olho por olho teremos um mundo de cegos. Mas quando eu consigo aprender a lidar com o mundo a partir de uma relação comigo mesmo,
onde eu sei qual é o meu Dharma, onde o meu karma, as minhas escolhas permitem que eu entre em harmonia com essas minhas potencialidades, eu escapo da compulsão à repetição, meu self vai conseguir expressar plenamente a harmonia entre persona e sombra, eu não vou ficar mais dependente de condicionamentos, e eu vou conseguir perdoar, ser generoso e ter uma vida que onde eu passe eu deixo um legado que seja construtivo, legítimo, agregador, para que o sistema das relações interpessoais seja um sistema superavitário, saudável e positivo. Para isso tem que ter muita humildade, né? Eu tive no ashram de Sri Aurobindo, no sul da Índia, eu tive numa comunidade chamada Auroville, que foi fundada por Aurobindo também. Enfim, é uma experiência incrível na Índia, e tinha umas placas com algumas virtudes que todos nós deveríamos vivenciar, e onde tinha explicação de cada uma delas, e teve uma explicação que me deixou de queixo caído, que me tocou muito. Fiquei contemplando durante muito tempo só aquela mensagem ali. A gente faz uma trilha para ir até um monumento onde há um ciclo de meditações, e aí você tem várias mensagens, e uma delas falava sobre o que é humildade. E humildade é quando você reconhece que você fez muita coisa. Você consegue fazer um balanço de tudo aquilo que você construiu, você botou para quebrar, você arrebentou. Mas depois de tudo aquilo que você fez, você olha para frente e diz, ainda falta o infinito. Nem começou, maluco. Nem começou. E sozinho você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Meus queridos, minhas queridas, felicidade significa travar contato consigo mesmo, sentir aquela paz, aquela serenidade, aquela sensação de dever cumprido, de jornada continuamente evoluída, e que isso não fica só restrito para você, mas que isso irradia na relação que estabelecemos com as outras pessoas. Como diz Kiko, a gente saca, né? Não é um lugar, não é algo estático, é uma jornada, é um processo, é uma construção, reconstrução, desconstrução, num ciclo constante, não esgota nunca, mas a gente para, a gente se confronta e a gente reconhece, tá valendo a pena, tá legal, eu tô em paz, eu tô pleno, eu tô de bem. E estar em paz consigo mesmo é que é o grande barato. Então, meus queridos, minhas queridas, qual é o seu Dharma? Qual é o fim? Qual é a finalidade? Qual é o sentido? Quem é você? Qual é o seu Dharma? E qual tem sido o seu karma? Como você tem se posicionado diante da vida? Quais são as escolhas que você tem colocado em prática? Isso tem facilitado ou dificultado que o seu Dharma se expresse? E fique ligado, porque essas coisas estão sendo muito cíclicas, viciosas, um ciclo vicioso, se repetindo constantemente, um samsara constante, e você não percebe que está deslanchando. Se você não está andando para frente, para tudo e vamos tentar questionar. O que é que eu tenho que mudar? Comece mudando dentro de você. A mudança é de dentro para fora, senão ela nunca será sustentável. As pessoas me perguntam, Osana, como é que você faz para viajar tanto? São 3 dimensões: desejo, oportunidade e conexão. No próximo ciclo motivacional eu vou poder explicar como é que eu faço para viajar tanto, porque se você colocar em prática essas 3 dimensões, você vai encontrar plenamente essa alternativa para colocar em prática o seu propósito, uma jornada em busca de construir constantemente a sua felicidade. E para finalizar, eu só quero deixar um aviso aqui: cuidado também com uma apologia de uma felicidade absoluta, crônica, constante, e que tem que ser compartilhada com todo mundo e avalizada por terceiros, porque isso é complicado, né? Esse culto às redes sociais, a aprovação, as milhares de curtidas, para com isso. Não é de fora para dentro, a validação não é externa, a validação é interna. E você não tem que estar sendo feliz, ostentando o tempo todo. Aprenda também a curtir o seu momento de dor. Aprenda também a elaborar seus momentos de dificuldade. Aprenda a saber que você vai tropeçar. Sacode a poeira, para você então, na sua jornada, poder dar a volta por cima. Tá certo? Obrigado pela atenção. Agora tem um bônus aqui para vocês. Quem se inscreveu no meu canal do YouTube, manda o print para mim no meu zap, que eu tenho um livro para dar para vocês, um livro PDF de Martin Seligman, que é o fundador da psicologia positiva, e ele tem um livro que é Felicidade, onde ele faz os estudos da psicologia científica sobre quais são os atributos
das pessoas que têm felicidade como uma dimensão subjetiva, como viabilizar, através de novas escolhas e comportamentos, essa trajetória em busca dessa felicidade. Como encontrar a felicidade sob o ponto de vista da psicologia científica. O livro é muito bom e tem ele em PDF. É só fazer o seguinte, você vai se inscrever no meu canal do YouTube, que tem vários vídeos de viagem, tem várias palestras, enfim, tem muita coisa interessante. Você vai se inscrever no canal, printa que se inscreveu e manda para o meu zap. Aí eu vou mandar para você o livro em PDF, você vai poder ter uma ferramenta muito interessante que vai ajudar você nessa jornada de encontro consigo mesmo, para resgatar o seu Dharma através de um bom karma, para você não ficar mais escravo da samsara. Boa jornada, galera! Valeu! Ele é maravilhoso. Obrigado. E nosso ciclo não pode parar. Como eu já disse, é um ciclo, então é um após o outro. Mas antes de trazer aqui o nosso querido Cal Mascarenhas, eu queria agradecer a presença de Cláudia Guimarães, da Viva Bahia, que trabalha com um projeto de contação de histórias. Vocês devem... Acho que no Instagram, não é, Claudinha? Viva Bahia. Viva Bahia no Instagram. Sigam... Hein? Viva e deixe viver. Viva e deixe viver.ba. Sigam lá no Instagram, gente. É uma história linda de contação de histórias. Obrigada por sua presença aqui hoje, eu estou muito feliz. E também eu quero avisar vocês que as pessoas que estão aqui no evento sigam a Livraria Cultura Salvador, a Livraria Cultura de Salvador no Instagram. E as pessoas que estão aqui podem adquirir livros aqui, livros não promocionais, com 10% de desconto, tá? Quem tiver interesse, comprar algum livro, tem já um desconto garantido de 10%, tá? E para dar sequência ao nosso ciclo, meu querido Cabrinhoso, Cal Mascarenhas. Parece aquele que vai Fátima Bernardes. Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite a todas e a todos. Que bom estar aqui, essa plateia linda. Hoje nós temos ainda mais facilidade de levar a comunicação e levar os nossos conteúdos. Um trabalho lindíssimo, pessoas incríveis que estão fazendo, tradução para Libras, fazendo com que a nossa comunicação, o nosso conteúdo possa chegar a mais e mais pessoas. Gratidão, gratidão, Lu, querida. Gratidão aos colegas maravilhosos que estão aqui e que me encantam sempre. Uma das coisas importantes dos encontros que acontecem aqui, tanto no ciclo motivacional, em suas várias edições, como nos encontros da cultura, que tenho a felicidade de participar, pilotado primeiro pela nossa querida Lu e o segundo pelo queridíssimo Garrido, nós temos a possibilidade de trazer ao palco pessoas que trazem pensamentos sintonizados, mas nem sempre idênticos. E isso é maravilhoso, diferentes sobre a mesma coisa. Talvez o meu olhar sobre o propósito traga para vocês algumas outras perspectivas. Eu vou basear aquilo que eu falo em aspectos relacionados à PNL, como vocês sabem, uma das minhas principais ferramentas de trabalho, programação neurolinguística, e aspectos da filosofia, que são duas grandes estradas muito importantes para mim. Bom, eu quero começar perguntando para vocês, hoje é uma segunda-feira, o que vocês acham deste dia? Você adora a segunda-feira? Quem mais adora a segunda-feira? Quem está meio assim, ainda bem que este encontro está acontecendo numa segunda, porque eu já estava meio enraivecido, porque eu fico meio enfurecido com segundas-feiras. Quem sente uma pequena depressão domingueira quando começa a perceber o fantástico na TV, não é? No dia de domingo à noite, muito bem, isso é normal, tá? E a gente pode até perguntar, Cal, como é que eu resolvo isso? Eu vou dizer, não sei, não faço a menor ideia. Apenas proponho que, no momento em que você tem uma sensação de que está no mundo e que estar no mundo tenha um sentido, é possível que as segundas-feiras passem a não ser tão chatas. É possível que as segundas-feiras sejam dias muito interessantes, muito felizes, muito tranquilos. A exemplo dessa. Muito obrigado, exatamente. E esse ano serão sempre as segundas-feiras. Olha que maravilha. Inclusive na internet, se vocês
Aliás, vou pôr no meu Instagram, hoje à noite, se vocês acessarem meu Instagram, procura uma poesia que eu fiz para segunda-feira. Eu fiz uma poesia para segunda-feira. Esse dia que é tão, não é? Defenestrado. É um dia tão sofrido com os pensamentos que as pessoas têm sobre ele. Eu fiz uma poesia sobre a segunda-feira e vou colocar no meu Instagram. Bom, gente, um dia, uma sábia idosa, que era muito importante numa aldeia, chamava-se Sofia, foi encontrada no chão, à frente da sua casa, passando as mãos na terra. E ela ficou ali um tempo passando as mãos na terra, e as pessoas ficaram muito curiosas. O que será que aconteceu com Sofia? Ela era muito importante para as pessoas daquela comunidade. Quantas pessoas ficavam questionando, será que minha vida tem sentido? Será que as coisas têm alguma razão de ser? Das coisas mais profundas e difíceis às intrigas mais pessoais e comezinhas, as pessoas queriam a opinião de Sofia. Ela era muito importante. Uma velha sábia. E aí eles pensaram, será que a velha sábia enlouqueceu? E quem vai nos dar referência sobre o sentido da vida, sobre o propósito da vida, se ela tiver enlouquecido? Aí se aproximaram dela e disseram, Sofia, o que aconteceu? Por que você está aí há tanto tempo passando as mãos na terra? E aí ela disse, eu estou procurando a minha agulha de ouro. Eu perdi minha agulha de ouro, onde será que ela está? E aí todos começaram a se abaixar e começaram também a passar a mão na terra para procurar a tal da agulha de ouro. Depois de algum tempo, alguém se levanta cansado e diz, mas Sofia, me fale uma coisa. Onde exatamente você perdeu a tal da agulha de ouro? Ela disse, eu perdi lá dentro de casa. E as pessoas ficaram assim alucinadas. Mas como, se você perdeu a agulha dentro de casa, por que você está aqui do lado de fora procurando? Pensaram, nossa sábia enlouqueceu mesmo. Não tem jeito. Aí ela própria olha para eles, se levanta, sacode a poeira das vestes, das mãos e diz, é porque lá dentro de casa está escuro, aqui fora está claro. Aí eles dizem, endoidou mesmo. Ela está procurando a agulha de ouro fora porque está claro, mesmo tendo perdido dentro porque está escuro. Isso não faz sentido. E aí ela diz, se vocês estão com essas expressões de dúvida sobre a minha sanidade, eu deveria dizer para vocês que a minha vida toda nesta comunidade, assim eu fiquei. Porque vocês fazem exatamente isso e nunca se deram conta. Vocês vêm procurando o sentido e o propósito das suas vidas, perguntando a mim. Eu sou o externo. Vocês dizem que eu tenho condição de dizer para vocês os caminhos a serem trilhados. Mas eu sou o externo. Vocês só vão encontrar as ferramentas de ouro, vocês só vão encontrar o ouro das suas vidas, a agulha que poderá tecer o tapete da sua existência dentro. Eu sei que dentro é escuro, disse ela. Dentro é o vazio às vezes, o caos às vezes, mas é dentro de vocês, apesar de escuro, que vocês vão encontrar o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido. Procurem dentro, mesmo sendo escuro. Não procurem fora, só porque é claro. Isso mexe com vocês? Existem pessoas sérias que nos ajudam na busca de um sentido e de um propósito. Aqui eu tenho várias. Márcia, meu querido Garrido, Deise, Osaná, Kiko, Lu. Pessoas que estão jogando o melhor delas para ajudar outras pessoas, ajudar empresas a trilhar um caminho mais feliz, a pensar numa realidade mais interessante para as suas vidas. E a ajudar pessoas, porque isso também pode fazer parte de toda a caminhada. Mas, e para quem não consegue encontrar, mesmo com toda a ajuda do externo? Eu gostaria de falar também com as pessoas que ainda não encontraram e não sabem se vão encontrar. Tem gente que diz assim, que lindo vocês falando sobre sentido e sobre propósito, mas eu ainda não achei o meu. Como se fosse uma coisa para se procurar no claro.
E muita gente, não as pessoas sérias que passeiam aqui por esse palco, mas muita gente vai se utilizar de estratégias profundamente antiéticas para dizerem a vocês qual é o propósito das suas vidas. Porque isso interessa a elas. É possível você encontrar dentro de algumas orientações religiosas, em algumas orientações políticas, em algumas orientações psicológicas, seja lá onde for. Você pode encontrar alguém que diga: venha a mim que eu vou dizer qual é o seu propósito. Porque isso vai fazer com que elas cresçam de alguma maneira, com que elas tenham algum benefício. É muito importante que nós deixemos de lado a atitude simplista e fácil de procurar no externo. Vamos procurar onde? Dentro. É possível alguém nos ajudar? Sim. Mas a tarefa da busca dessa coisa tão especial não vai acontecer porque alguém nos aponta. Não vai acontecer porque alguém diz: é assim. Ninguém vai dizer para você: o seu propósito é esse, o sentido da sua vida é esse, o significado da sua existência é esse. Aliás, em muitos momentos você nem certeza vai ter. O que eu quero trazer para você é que isso pode não repercutir em, obrigatoriamente, a inexistência de felicidade na vida. Uma vez, dentro do meu curso de PNL, falava sobre objetivos, falava sobre propósito, sentido de vida, etc. E uma pessoa disse assim: Cal, eu não tenho. Quando as pessoas ficam falando de eu preciso encontrar um propósito, preciso encontrar, em baianês, uma tendência na vida. Não é assim que a gente fala? Cara, encontre uma tendência na vida. Tome tendência em bom baianês. Eu não encontrei sentido, eu não encontrei propósito. Essas coisas são bonitas, mas para mim são palavras. Eu não encontro uma realidade concreta nessas coisas. Como é que eu faço? E se eu não quiser encontrar? Que maravilha que você pode ser feliz mesmo sem isso. Que maravilha se você puder transitar pela sua existência sentindo o que você está fazendo como um Sísifo feliz. Vou entrar um pouquinho na fala de um pensador que para mim é muito importante, Albert Camus. Camus nasceu na Argélia, colônia francesa, e ele vai para a França depois, ele vai morar em Paris, ele vai ser amigo de Simone de Beauvoir, vai ser amigo de Sartre por um tempo, depois eles entram em conflitos por conta de algumas ideologias diferentes, pensamentos diferentes. Mas Camus traz uma perspectiva interessante no seu livro seminal, que é O Mito de Sísifo. Camus fala sobre o absurdo, e é por isso que alguns estudiosos da filosofia costumam dizer que Albert Camus é um absurdista. Ele diz: existe um universo, existe a nossa vida. Não é que o universo seja um absurdo, que a nossa vida... E ele, inclusive, diz assim: o cúmulo do absurdo é uma pessoa ter tantos planos, construir tantas coisas, planejar tantas coisas e de repente vem a morte e tira ele da vida, como, por exemplo, num acidente de automóvel. Ele dizia: um absurdo a pessoa morrer num acidente de automóvel, com tanta coisa para fazer, com tanta capacidade, com tanta coisa para fazer, e de repente vem um acidente e rouba a sua vida, ceifa a sua vida, tira essa pessoa da terra. Ele dizia: isso é o cúmulo do absurdo. Mas Camus falava uma coisa muito interessante. Não é o universo o absurdo, não é o ser humano. Não tem sentido para essas realidades. É que você não precisa obrigatoriamente dizer que para ser feliz você tem que encontrar o sentido. Você pode viver feliz sem mesmo assim encontrar esse sentido. E que bom que você pode assumir isso. Tanto é, gente, O Mito de Sísifo, um livro seminal, um livro importantíssimo da sua filosofia. Logo no início ele lança uma pergunta que diz, uma frase, melhor dizendo: talvez a pergunta ou a questão mais importante na filosofia e mais séria seja justamente o suicídio. Por que nós queremos ficar aqui na Terra ou não ficar aqui na Terra? O que vai fazer com que nós fiquemos ou não fiquemos nessa vida? E a princípio isso pode parecer sombrio, obscuro, mas não. Ele não era um filósofo, digamos, pessimista. Camus não era um filósofo que advogava a ideia de que nós temos que
vitalista. Ele apenas dizia que você, diante do absurdo, você não pode, digamos, dizer, eu preciso encontrar o sentido para só assim encontrar a minha felicidade. A minha felicidade pode existir quando eu me deparo com o absurdo e o aceito como uma realidade na vida. Às vezes essas coisas não vão ter obrigatoriamente um sentido, elas vão ser revestidas de uma grande interrogação. Ele traz para nós o mito de Sísifo, que talvez vocês conheçam, um mito grego, em que o camarada levanta uma rocha até o alto de um cume, arrasta essa rocha, empurra essa rocha redonda até o alto de um cume, para saber que logo mais essa rocha vai descer. E ele vai ter que voltar à parte baixa da montanha e arrastar de novo essa rocha lá para cima. E o que vai acontecer? Ela vai descer de novo e ele vai fazer esse movimento de novo como um castigo dos deuses, porque ele era um camarada muito safado. Ele enganou a morte, dentre outras coisas. Os deuses, muitas coisas bandidas que ele fazia, manda a morte buscá-lo em seu castelo. Ele era o rei de Corinto. E aí ele recebe a morte e, em vez de ele se assustar com ela, se você tivesse a experiência de abrir a porta da sua casa e quem está ali é a morte, o que você faria? Provavelmente daria um grito, né? A morte daquele jeito. Vai embora, desgraça, miséria. Crê em Deus Pai. Né? Mas aí... Seja bem-vinda ao meu palácio. A morte, que nunca foi recebida com tanta mesura, com tanta alegria, ela, segundo essa narrativa, são várias as narrativas do mito, aí a morte entra, assim, meio espantada. Mas eu vim te buscar. Diz, não, mas antes, tome um chá comigo. Coma aqui os biscoitinhos que eu preparei para você. Toma aqui uma bebericada. E aí eles ficam conversando e ela diz assim, dona Morte, você foi tão gentil vindo me visitar, que eu até preparei uma joia para você. Só que não era uma joia, era uma coleira mágica. E aí ele chega e diz, deixe-me colocar em seu pescoço essa bela joia. E aí quando ele faz isso, ele prende a morte nos porões do seu castelo. E quando a morte está presa, minha gente, os doentes não morrem. Os moribundos não têm o sono derradeiro. Os combatentes numa guerra estão decepados, sem cabeça, sem braço e não morrem. Vira um caos o mundo, porque a morte foi aprisionada por Sísifo, o miserável, o desgracento, sem vergonha, coisa ruim. Aí os deuses ficam muito mais chateados e aí realmente dão um jeito de soltar a morte e ele vai pagar pelo seu delito. Ele vai ter aquele processo de ficar arrastando aquela pedra, levantando até o alto da montanha e depois sabendo que ela vai descer e depois leva para lá para cima e leva para lá para baixo. O mais interessante é, quando Camille olha o mito de Sísifo, ele diz assim, a dor é a dor da segunda-feira. A dor, artistas, vocês provavelmente não sentem isso. A vida de vocês é uma eterna alegria, né? Quem trabalha com arte, Ave Maria. O que acontece? Aliás, Nietzsche dizia, sem a música, a vida seria um erro. Eu concordo. O que acontece? Uma segunda-feira contínua, nunca tem fim, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E aí alguém diz assim, eu não encontrei o meu propósito naquilo que eu faço, vou procurar uma outra coisa. Maravilha! Vou pegar orientações, dicas, impressões, ajuda de coaching, ajuda de terapia, ajuda de psicoterapia, de PNL, de filosofia, seja do que for. Eu vou procurar ajuda. Aí eu encontro uma outra coisa para fazer. Eu encontro um outro sentido para a minha vida. De repente eu me sinto mais conectado com o meu propósito fazendo uma outra coisa. Para Camille, nada mais é do que você trocou uma pedra por outra. Porque no fim das contas, o que você vai fazer é a mesma coisa. Você vai continuar arrastando pedras até o alto de uma montanha para que depois elas desçam e você faça o mesmo de novo. Mas o que acontece com a grande sacada de Camille é quando ele diz,
é preciso imaginar um Sísifo feliz. É preciso imaginar um Sísifo feliz. É o momento em que Sísifo se revolta, tal e qual a orientação de Gandhi no livro de Osaná. A revolta de Sísifo é com a rinça. A revolta de Sísifo ao olhar de Camille é a revolta de alguém que diz assim: eu estou empurrando a pedra, mas eu estou feliz, velho. Eu estou empurrando essa zorra dessa pedra pesada, sei que ela vai descer de novo, mas eu estou curtindo o processo. E aí, nesse momento, a sua revolta faz o quê? Com que os deuses se deem mal. Porque os deuses queriam que a vida de Sísifo para a eternidade fosse um castigo. Se você encontra de cara e crava as suas unhas no absurdo, você não precisa mais sofrer com ele. Você encontra e extrai a felicidade, seja lá o que você vier a fazer, seja lá o que você vier a experimentar. E curiosamente, Albert Camus, no dia de 4 de janeiro de 1960, aos 46 anos, ele que não era um filósofo feioso, sem graça, porque muita gente diz assim: poxa, Sócrates era feioso, era horroroso. Dizem que Sócrates foi um dos homens mais feios de Atenas. Baixinho, narigudo, pesudo, com a cara estranha. Não era nada sexy. Nada sexy. Mas ele causava furor. Várias pessoas eram apaixonadas por ele por causa da sua inteligência, da sua sabedoria. Mas ele era feioso. Ah, e Nietzsche, coitado, com aquele bigode que parece que ele engoliu um passarinho e deixou as asas lá de fora. Sofria horrores com as mulheres, sobretudo com Luz Salomé, que ele foi apaixonado por ela e ela não dava a menor bola para ele. Sofreu horrores. E Schopenhauer, coitado, com aquele negativismo, com aquela... Em síntese, as pessoas diziam: os filósofos, coitados, são todos uns sofridos. Não Camus. Ah, o seu amigo Sartre, coitado, com aquele olho caído, com aquela exarolho assim, né? Camus não. Camus era o Humphrey Bogart da filosofia. Charmosão. No mínimo 3 amantes além da esposa. As mulheres eram arriadas por Camus. Ele viveu muito bem, obrigado. E aos 46 anos, como disse, no dia 4 de janeiro de 1960, ele aceitou uma carona para uma viagem. Ir de trem. Comprou inclusive os tickets. Mas um dos seus editores para ir de carro. E Camus aceitou. Viajaram então o seu editor Michel, no banco do carona, Albert Camus e sua filha. O carro derrapa, capota e ainda se choca com uma árvore. As 2 mulheres são lançadas para fora e se salvam. Camus e o editor morrem. No bolso do seu paletó, o ticket do trem. Aquilo que ele dizia, o maior dos absurdos, o cúmulo dos absurdos, com tantos planos, com tantas ideias, com tanta coisa construída, ser tirado do mundo num acidente de carro. Foi aquilo que o vitimou. O mais importante não é o que ele não fez. No banco de os manuscritos, com louvor, com muito sucesso, tanto da crítica como do público, como a sua obra que dera a ele, em 1957, o Prêmio Nobel de Literatura. Aquele livro também poderia ser um grande sucesso. E, de repente, Camus sai do planeta da forma como mais absurdamente ele imaginou que seria a saída de um ser humano da Terra. O mais importante não foi o que ele não fez. O mais importante não foi o que ele deixou. O mais importante foi que cada dia da sua vida ele enfrentou o absurdo de viver, dizendo: eu estou aqui,
E eu me recuso a não cravar minhas unhas no absurdo do nada, para que este nada se converta em tudo. Talvez a grande lição que ele nos dê seja essa. Não importa se você não sabe qual é suas unhas no absurdo do nada. E transforma esse nada em tudo. Muito obrigado, gente. Muitíssimo obrigado. Eu vou deixar um livro para a Lu, um exemplar do meu livro, Mudando para Melhor, para a Lu fazer o sorteio, tá? E também vou convidar vocês a estarem no nosso curso básico de programação neurolinguística. Dito que o material estava aí circulando, né? E se vocês quiserem mais informações, basta acompanhar no Instagram, vocês vão ver muita coisa lá sobre vida, filosofia, PNL. Já é? Um beijo, obrigado. Legal. Maravilha, né, gente? Sigam ele no Instagram, quem não segue ainda. E Garrido, venha pra cá. O círculo não para, então ele é que vai fazer o fechamento desse círculo. Boa noite, gente. Obrigado por ter esperado o final. Esses gigantes aí que falam tudo, não deixam nada para o último, né? Eu tinha selecionado quatro temas assim para falar bem rapidinho, para você que aqui é. O primeiro, e foi bom porque eles falaram muito. Como o Carl falou, é uma sintonia, seja uma coisa diferente. A gente jura que a gente não se encontrou, né? Para resolver. Mas assim, todos nós, onde é que a felicidade acontece, né? Então a vida de todos nós, a minha, de vocês, as pesquisas falam o seguinte: 10% do tempo, em média, de uma pessoa na Terra, são momentos extraordinários para mais. Para a gente dizer, aqueles dias que a gente não esquece, que foram dias fora da casa. Lembra? Quem quer falar? Por exemplo, eu vou dar uma dica. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem não tem, levanta a mão. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Essa estatística não vale. Se contar, não vai bater. Tem do filho. Muito. A gente não esquece. Quando vê aquela carinha olhando pra gente, né? É o quê? Não há como esquecer. Formatura, pode ser ou não. Pode não ter tido emprego. Todo mundo fala que aquele curso tem um bocado de gente formando. Mas é festa, é porradão, é ou não é? Casamento. Eu acho que sim. Como os antes de casar, que teve quando. O casamento é um dia de muita alegria. Lembrando aí alguma coisa? Sim, quando o amor da gente surge é um dia bom ou não? Oh, que delícia, né? A luz dos olhos meus, nas olhos dos olhos dele. Quando Vitória ganha, sim, tá tão raro assim. Olha na Vitória, né? Você que é um grande Bahia. Então são dias excepcionais. Então 10% vão ser dias excepcionais para mais. E 10%, desculpa lembrar agora o outro lado, são dias excepcionais, extraordinários para menos. Dias que nos marcam pelo negativo. Morte de mãe, morte de pai. Eu tenho mãe, 98 anos viva, pai não tenho. 25 anos que ele morreu. Se você me perguntar, eu sei o dia todo que eu fiz naquele dia. A gente nunca esquece. Marca. O positivo marca, não é isso? Um exame que abriu, tinha uma notícia lá ruim, uma doença, um desemprego, não é isso? O emprego já é o dia bom. Quando a pessoa liga assim, candidato, a vaga é sua. Não é bom? Não é gostoso? E a mãe gosta desse dia? A mãe falou com carolho de promessa, né? Então, 10 bom, 10 ruim. E os 80% do nosso tempo são dias normais, ordinários, não extraordinários.
Me parece que o grande segredo, cada vez mais eu descubro isso, porque se você ficar com os 10 bons, a vida é pobre. Em 10% só você foi muito feliz. Então parece que o grande segredo é transformar esse ordinário, dias ordinários, em extraordinários. Como essa segunda-feira hoje, é ou não é? Outra coisa, onde anda essa felicidade? O pessoal pergunta muito isso. E eu pergunto muito em consultório, já contei aqui. Eu faço um dia que eu faço, está no meu canal do YouTube, Professor Garrido Oficial, onde anda a sua felicidade? É um barato. Porque um chega e fala assim, no dia que meu filho crescer, eu vou ser feliz. Eu já sei que é gente com menino pequeno que dá um trabalho danado. No dia que eu me formar, eu vou ser feliz. Já sei que é gente de faculdade que está na luta. No dia que eu me aposentar, sai muito esse. Eu vou ser feliz. Aí agora está saindo esse. No dia que eu sair do Serasa, eu vou ser feliz. E eu falo assim, o segredo é ser feliz com o Serasa. Porque imagine, o cara fica 2 anos para sair do Serasa, sai no dia seguinte e morre. Perdeu 2 anos, né? E a felicidade, eu concordo com o Rosaná, meu amigo, falou, é de dentro para fora. Tem 3 tipos de felicidade que as pessoas estão experimentando hoje. Uma é a felicidade fabricada. Nada contra, né? O que é uma felicidade fabricada? Você compra a felicidade. Tá meio assim, toma um goró, aí já anima. Não é isso? É uma festa, uhul, timbalada, aí tá animado. Mas aquilo, Ritalina, que é a droga que deixa animado. Só que essas coisas são ruins porque passa o efeito. E aí você tem que tomar uma nova Ritalina, ir para a festa de novo e beber de novo. Aí tem uma felicidade muito na moda hoje, que é a felicidade publicada. Estão vendo essa ou não? Você publica algo e todo mundo fica com inveja daquela pessoa. Tá? Eu estou tendo muitos casos, inclusive eu estou até fazer um comercial aqui da Band, que falou da Rádio Globo, né? Eu vou falar da Band News, que toda terça está saindo 9h30 amanhã, estou com uma coluna lá, de vida, carreira e comportamento. E amanhã é sobre inveja o tema. E eu vou dar um spoiler aqui, né? De algumas coisas. Por exemplo, essa felicidade publicada, que você publica, eu estou tendo casos em consultório, gente, de pessoas que estão saindo do Instagram. E eu pergunto por quê, e diz assim, porque eu não estou aguentando tanta gente feliz e só eu na merda. Olha, quando chega feriadão, uma me contou assim, quando chega feriadão é um terror. Porque uma vai para Paris, o outro foi para o Rio, o outro postou na Chapada, e eu estou aqui em casa, circuito de sala e quarto. Então, a pessoa deprime. E aí abre brecha para a inveja. Por que é inveja? Eu ser ou ter aquilo que eu não sou nem tenho. E que Freud dizia que é uma grande bobagem. Por que é uma grande bobagem? Porque quando você inveja o outro, você inveja a máscara social do outro. E a máscara social do outro é sempre mais poderosa que a sua. Então a gente está invejando alguém que pode estar com a tragédia pessoal, que você não ficaria 5 minutos. Mas ele não postou essa tragédia pessoal. Ele postou o carro, né, que ele tem. Aí um paciente foi engraçado. Sim, aí falando sobre inveja, perguntaram para botar na coluna. Você está falando da rede social? Remédio para inveja. O maior invejoso é o inimigo disfarçado de amigo. É ou não? Aquelas migas. Ô amiga, te amo, e só as facadas, né? É mesmo. Comigo. Rapaz, ontem E, eu não sabia. assim, remédio para inveja, perguntaram para botar. Eu digo, corpo fechado, oração e 2 coisas importantes. Sal grosso, né? Tem. Aí eu tenho uma amiga que tem em casa, assim, em cima da porta, um sal grosso. Aí você passa, ela passa, assim, você. E 2 coisas que a gente tem que fazer no rosto. Olho aberto e boca fechada. Que você falaram, que ela fala Muito. Não. Não tem cuidado, não tem não? Então, assim, gente, aí ao final eu pedi uma coisa engraçada, aí eu botei.
Eu gosto muito de uma frase de André Bonfim, que é um poeta, que ele é muito gozador. E aí perguntaram ele sobre inveja, ele é invejado nos colegas. E ele diz, eu não fico zangado com quem me inveja, não. Eu não tenho raiva, não. Porque no lugar deles, eu também queria ser eu. Não aprendam essa, né, Pedro? E aí, hoje tem. Aí o paciente De vez em quando eu chegou. mandei os corações. Porque hoje a psicoterapia é de UTI. Não é mais assim, repensar o ser. Não repensar o ser. Hoje é os blocos. Coração partido. Meu amor me deixou e eu quero morrer. O outro, dívida, está tendo muitos casos. O outro brigou, casal, né? E aí o que é que acontece? O rapaz entrou e disse, olha, estou desesperado, desarrumei minha vida financeira. E foi aquele diabo daquele carro que eu comprei. Porque ele comprou um carro 4X. Quando ele precisava de um carro 1X. O jogo do capitalismo a gente já sabe qual é. É comprar coisas que a gente nem precisa e nem gosta para se aparecer para a gente que a gente nem curte. É o jogo do capitalismo. E ele comprou esse carro 4X. Aí eu falei, menino, por que tu comprou um carro 4X se você precisa de um carro 1X? Ele disse, foi aquele meu vizinho. Quando ele chegou com um carro 3X e me deu um muxoxo quando entrou na garagem, eu disse, isso não vai ficar assim. E aí no dia seguinte eu meti o carro 4X na garagem do prédio e fiz, Sabe o que aconteceu, gente? Nem ele dormiu, nem o vizinho dormiu. O vizinho não dormiu de inveja. E ele não dormiu porque viu a besteira que ele fez, que ele desarrumou. Então, a melhor felicidade não é a publicada, nem é a comprada, é a de dentro para fora. É ou não? E, assim, falando em inveja, já se prepara. Essa atividade, até Calzinho brincou com os músicos, porque outro dia uma caixa de banco falou assim, você